satisfeito com a sua carreira e não sabe o que fazer? O primeiro passo é você ter clareza das 4 formas que você tem de mudar isso. A primeira forma, gente, é você buscar um crescimento dentro da sua própria empresa. Ou seja, você está muito satisfeito aí, mas não está satisfeito com aquilo que você faz e você quer novos desafios. E aí é o momento de negociar isso dentro da sua própria empresa num plano de desenvolvimento seu. A segunda forma é você não aguenta mais a empresa que você está. E aí você gosta muito do que você faz. E aí a possibilidade que você tem é o quê? É de mudar de empresa para um mesmo cargo ou um cargo maior dentro da mesma atividade que você faz numa nova organização. Dentro dessas 2 possíveis oportunidades, ficar dentro da empresa ou trocar de empresa, conquistar posições de liderança é o que a maioria das pessoas querem quando ingressam no mercado de trabalho. E isso é conquistado através não só de aperfeiçoamento técnico, né, e o que pode contribuir muito, mas também com um bom planejamento com seus objetivos profissionais e o seu desenvolvimento, com o quê? Com competências, habilidades, atitudes de liderança e entender que mais do que desejar é fundamental atribuir metas para a sua carreira de curto, de médio, de longo prazo. Assim é possível você construir esse caminho sólido, seguro e aí as suas chances de sucesso aumentam, porque você está agindo para isso. E quando você age para colocar em prática o seu planejamento, é aquilo que faz sentido, que vai te levar lá. A terceira oportunidade é fazer uma transição profissional, ou até mesmo mudar de área dentro da mesma profissão. E essa parte requer fazer investimentos, seja em curso de pós-graduação, de aperfeiçoamento, ou se é uma troca de profissão, né, de uma nova graduação. E é aí que eu quero te mostrar as possibilidades com o meu exemplo. A minha primeira graduação foi em enfermagem. Eu fiz enfermagem lá em 2004, quando eu formei. E eu atuei por assistência por 3 anos. Depois disso, eu tive clareza que não queria mais assistência. E eu busquei, então, entender as outras especializações possíveis que a enfermagem tinha. E aí eu escolhi fazer uma pós-graduação em enfermagem do trabalho. E aí, gente, eu migrei para essa área dentro da enfermagem. Ou seja, a minha base de graduação era a mesma. E eu me especializei numa nova área, que era a enfermagem do trabalho. Depois disso, eu fiz curso de aperfeiçoamento em auditoria, me tornei auditora de certificação. 9 anos depois que eu resolvi cursar uma outra graduação. Então eu também já fiz uma mudança de graduação. E aí eu fiz enfermagem, ou seja, eu mudei a minha base, me especializei em gestão de pessoas e desenvolvimento de lideranças. Desde 2016 eu atuo nessa área e eu amo demais. Ou seja, nesse exemplo eu mudei a minha base de graduação. Então aqui é a terceira possibilidade que você tem e que ela pode ocorrer de uma forma ou de outra. E eu sei te ensinar sobre isso. E aí a quarta oportunidade, que é o empreendedorismo, ou seja, você se torna dono de um negócio. Aqui você tem várias possibilidades de entender como você pode agregar valor para as pessoas através da construção de um negócio, sempre agregando valor a alguém. Aí essa cabecinha linda deve estar pensando e deve estar a 1000. E é isso que eu quero te falar nesse vídeo. Então, roda a vinheta, editor, que eu vou te ajudar a entender a importância de construir a sua carreira profissional. Vamos lá? Olá, pessoas maravilhindas de Deus! Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Acorda Sua Carreira. Aqui eu discuto as estratégias de como transformar a sua carreira saindo da estagnação com clareza e confiança. Isso é muito importante. Eu sou a Miriam Rioli e o tema de hoje é as 4 formas de transformar a sua carreira. A transição profissional, o empreendedorismo, crescer dentro da empresa ou mudar de trabalho. E para começar hoje, eu quero te explicar a diferença entre profissão e carreira, porque isso gera muita dúvida.
E é muito comum associarmos a profissão com a carreira. E de certa forma, gente, não está errado. Só que você precisa entender que os dois podem ser o quê? Complementares, eles se somam, mas não necessariamente o quê? A mesma coisa. Profissão é aquilo que estamos aptos para executar no mercado de trabalho, a partir de uma graduação, né, a partir de um curso técnico. Por exemplo, um advogado criminalista, por exemplo, ele estuda direito para depois especializar na área o quê? Criminal. Ou curso técnico, né, que são profissionais aí, o técnico de enfermagem, ou desenvolvimento através de uma experiência prática, como pedreiro, por exemplo, que também é uma profissão ali, que aí está muito linkada à experiência. Já a carreira é toda a trajetória percorrida na sua vida profissional, ou seja, cargos dentro das empresas que você já atuou, ou atua, ou vai atuar, além das suas habilidades adquiridas nesse processo. Pense da seguinte forma: se você decide cursar lá o direito, a sua carreira pode seguir para diferentes áreas, como a criminal, se tornar juiz ou até mesmo ingressar o quê? Na área acadêmica, lecionando em faculdades. Então você tem vários caminhos que partem do direito. Entendeu a diferença? Então você e seu colega de classe podem cursar a mesma graduação para terem a mesma profissão, mas as chances das carreiras tomarem caminhos diferentes são bem grandes. E tudo vai depender das decisões tomadas por cada um no decorrer da sua vida profissional e no desenvolvimento da sua carreira. E é isso, é de acordo com a clareza que a pessoa precisa ter de onde ela quer chegar, um bom desenvolvimento de um PDCA para isso e, lógico, a execução desse PDCA na prática, porque o caminho se faz caminhando. Então aqui eu quero te falar que tem vários tipos de carreira e eu vou te explicar cada uma delas. Então, com a evolução do mercado de trabalho, unidas às transformações digitais, muitos formatos de carreira acabaram surgindo em todas as áreas de atuação e a tendência é que passe a nascer ainda mais oportunidades de carreira. A ideia é que cada pessoa encontre na carreira forma de contribuir com o desenvolvimento humano e tecnológico, conforme as necessidades são mapeadas. As necessidades de quem? Nossa, enquanto pessoa. Isso faz com que os modelos de carreira sejam despertados ou até mesmo se sobressaiam. E aí o principal, independente da escolha profissional, gente, é entender quais são as suas possibilidades de trabalho e os caminhos, né, que podem ser percorridos para que você trilhe isso e tenha sucesso. E mais do que isso, se satisfaça com a sua contribuição social para o mundo que vivemos. Né? Eu falo que é transformando o nosso mundo e nosso interno, né? E aí você deve estar pensando, nossa, Miriam, que profundo isso. E aqui eu quero te falar que todos nós, independente da sua escolha profissional ou do desenvolvimento da sua carreira, temos um único objetivo que Deus nos deu, que é servir pessoas. E eu, quando falo isso nas redes sociais, as pessoas me falam que o objetivo delas não é servir pessoas. E é aí que nós nos enganamos. Todas as profissões no mundo, gente, servem pessoas. Eu vou te dar um exemplo aqui. Miriam, eu sou biólogo e ambientalista e eu sirvo então é a natureza. E aí eu mandei para a pessoa a seguinte pergunta: por que você serve a natureza? E sabe o que ela me respondeu? Para garantir a vida dos animais, das plantas, do equilíbrio natural, pois sem isso nós acabamos morrendo. Aí, gente, eu respondi para a pessoa: obrigado por me servir, pois é graças ao seu trabalho na preservação da natureza que eu e os meus descendentes, né, ali da Sofia para frente, poderemos ter nossa vida preservada. Aí a pessoa me agradeceu e realmente identificou que o objetivo final de qualquer atividade é o ser humano. Nós servimos pessoas. E aí, quando entendemos isso, fica mais fácil entender que tudo parte do nosso autoconhecimento. O quanto você se conhece para entender realmente o que você gosta e o que você não gosta, onde que você quer chegar com a sua carreira e por que que isso é importante. Miriam,
Gente, nós temos vários tipos de carreira no mercado e a clareza é importante para você direcionar para onde você quer ir. E é tipo Waze, eu sempre falo isso, né? Você precisa pôr aonde você quer chegar, colocar um endereço para o Waze traçar aquele caminho. Com a sua carreira também é assim, aonde que você quer chegar? Por isso a clareza de onde você quer chegar é importante. E aí eu trabalho isso muito na mentoria, acorda e vai agir na sua carreira, né, para ajudar justamente as pessoas nesse processo. É uma mentoria do seu acordar, no seu autoconhecimento e montar o PDCA verdadeiro da sua carreira. Sendo assim, o processo é um guia que te faz ir mais rápido, de forma mais assertiva, onde você realmente quer chegar com a sua carreira. E para saber isso, tenho que investir no meu autoconhecimento. Por isso, entenda as principais carreiras que temos para você entender por que ter a clareza é importante e por que ter o autoconhecimento é fundamental. A primeira carreira que eu vou falar é a carreira acadêmica, a qual eu sou apaixonada e já dedico a minha vida aqui no canal e há 20 anos como professora. É uma área totalmente voltada para a educação e pesquisa. A carreira acadêmica é dedicada, gente, aos profissionais que querem seguir com análise, exploração para a evolução do mercado como um todo e a partir dos centros educacionais, seja através de pesquisa, de compartilhamento de conhecimento, né, através aí da educação. Então, de modo geral, quem escolhe a carreira acadêmica pretende o quê? Lecionar em instituições, ensinando seja crianças, jovens, adultos, nos mais diversos campos do conhecimento. Ou participar o quê? De pesquisas, né? Pesquisas acadêmicas, buscando novas formas de trabalho ou conhecimento, né? Para outros pesquisadores, desenvolvendo o quê? Soluções para as mais diversas necessidades que nós seres humanos temos. Eu me descobri em 2002 nessa carreira e nunca mais saí dela. Sou apaixonada por aprender, aplicar e ensinar, por o nosso mundo transformar. E essa transformação da educação é o caminho. A outra é a carreira tradicional. A carreira tradicional é um modelo que não foge do comum, mas que não deixa de ser necessário para o mercado. Aliás, gente, todas as carreiras, em todos os segmentos, são importantíssimas e necessárias para a nossa sociedade. A carreira tradicional também é conhecida como a carreira o quê? Mais burocrática. Nela existe muito bem definidos os níveis hierárquicos, né? E as determinações ou códigos de conduta. Então eu tenho lá o diretor, o gerente e assim vai. E que devem ser seguidos pela carreira. Uma carreira, né, milenar. Esse formato tradicional é muito encontrado no nosso mundo corporativista, né? E é marcado pelo sistema de promoções e meritocracias. Ou seja, os colaboradores que se destacam por seus projetos e ações dentro das empresas, que entregam além daquilo que foi acordado, têm mais chance de crescerem dentro da empresa e conquistarem cargos mais elevados, né, e estratégicos dentro do organograma, né? Então passa lá de auxiliar, analista e aí vai subindo. Então vale ressaltar nessa carreira, além do desenvolvimento dentro da organização, vai ser contabilizado também o quê? O seu aperfeiçoamento intelectual e técnico do profissional para todo o seu avanço. Miriam, o que é isso? Basicamente, a empresa enxerga valor em profissionais que entregam a sua capacidade técnica e se especializem cada vez mais com cursos, pós-graduações, graduações. E aí, gente, aqui você tem a possibilidade de trocar dentro da empresa e crescer em uma carreira mais técnica, em uma carreira mais de gestão, que geralmente vai do auxiliar ao cargo de diretor. A outra carreira que eu também amo é a carreira empreendedora, que eu também tenho um bracinho nela, que é uma vertente profissional para quem quer construir as suas oportunidades e ter mais flexibilidade, ou seja, para quem quer ser dono do seu próprio negócio. Eu não vou falar mais flexibilidade às vezes de tempo, porque a gente trabalha muito, né? Então, apesar do empreendedor ser um profissional com muita autonomia, ele precisa ter o quê, Miriam? A capacidade e o dinamismo para enfrentar os diferentes desafios do mercado, além de estar disposto, gente, a correr risco. E eu vou te falar, bota risco nisso. Aqui o PDCA é essencial.
Tipo caso de vida ou morte para os seus sonhos. Porque eu falo isso, gente, uma carreira empreendedora também exige um comportamento de gestão muito aprofundado para traçar o planejamento e executar as tarefas, ou pelo menos ter o conhecimento dos mais diversos setores. É muito importante esse profissional ter uma visão ampla de tudo o que acontece ou pode acontecer na sua empresa, desde a estratégia até mesmo as questões mais operacionais. Portanto, é muito importante o PDCA e as suas várias rodas da melhoria, justamente para você ter um conhecimento do todo. Agora que eu te expliquei as principais carreiras que você precisa entender, né, para você planejar qual a carreira profissional que você quer ter. Seja qual for a sua opção de carreira, é fundamental passar pela etapa do planejamento. Isso porque, gente, sem ter o planejamento, a sua carreira, os seus objetivos profissionais, é muito difícil você construir um caminho seguro. Eu não vou falar o caminho que você vai caminhar, até mesmo avançar no mercado de trabalho. E por que eu falo isso? Porque é importante você definir o seu perfil pessoal. De nada adianta elaborar um plano de carreira maravilhoso se no fundo você não se identifica com a sua profissão. Então, para evitar esse erro tão comum, avalie as suas habilidades e também os seus reais interesses, a sua clareza e o seu autoconhecimento. E é em função disso que você deve pensar as opções de carreiras, pois somente com o autoconhecimento e a clareza e a confiança de agir naquilo que você precisa fazer, que você vai encontrar os grupos de atividades com os quais você possui maior familiaridade, maior reconhecimento. Por exemplo, se você é uma pessoa mais comunicativa, que gosta de falar em público, tende a se sentir melhor diante de uma sala de aula, do qual quem possui um perfil mais introspectivo, mais tímido ali. Se você tiver interesse por questões científicas, isso sugere uma carreira na área da educação. Então são caminhos de acordo com o seu perfil. Então, quem gosta de esportes, por exemplo, e se sente bem em ar livre, pode ser mais feliz o quê? Trabalhando com atividades físicas do que pessoas que passam mais tempo lidando com o quê? Com tecnologia. Então, não existe uma fórmula que determina qual é a carreira ideal para cada pessoa, mas fazendo uma autoavaliação, fazendo boas ferramentas, é possível você compreender melhor o seu próprio perfil e assim se torna mais fácil você fazer a sua escolha. O segredo, gente, é olhar para dentro de si e entender o que te faz bem. Compreendendo isso, qualquer plano de carreira profissional fica mais fácil de ser executado. Porque agir em prol desse plano é difícil. E se agir em prol daquilo que você não quer, imagina como que é. Então estabeleça as suas metas que estão em referência a você. Sabendo o que você pretende fazer na vida, é hora da gente criar então o quê? As nossas metas. Lembre-se de ter sempre em mente o seu objetivo no final, pois isso vai ser importante para impedir de você o quê? Agir para todos os lados. Você precisa estruturar o seu crescimento e montar um currículo considerando o curto, médio e longo prazo da onde você quer chegar. E lembrando que tem degrau a degrau a ser subido. Então, a maneira como os profissionais de maior destaque em sua área de atuação conseguem se planejar para o futuro tem muito a ver com isso, com a clareza de onde quer chegar. Então, vamos entender isso na prática? Vamos pensar aqui em meta de curto prazo. Pense no que pode ser feito em menos de um ano, com cursos extracurriculares e outras atividades, com experiência, estágio. A ideia é que você se concentre em um período mais curto, as ações precisam de retorno imediato. A meta sua de médio prazo diz a respeito a um período maior, de cerca ali de 4 anos, onde é possível concluir uma graduação ou se aperfeiçoar na sua área com especializações, mestrado, doutorado. E a meta de longo prazo, Miriam, aqui são as metas mais ambiciosas. Perceba que elas são consequências de todo um processo de desenvolvimento bem organizado que começou com as ações pontuais e chegou ao ponto máximo da carreira.
né, da sua carreira profissional ali, em todo esse caminho. Então, atente-se à sua ética, aos seus valores, pois acima de tudo, gente, deve estar os seus valores como pessoa. Eles precisam ser mais importantes do que qualquer oportunidade que surgir pelo seu caminho. Não pense que o sucesso deve estar necessariamente relacionado às artimanhas. Em um primeiro momento, isso pode até dar certo, mas a tendência é que um dia a casa caia e aí os problemas apareçam. Por isso, ajam de acordo com aquilo que você julga correto para você crescer de uma maneira certa. A verdadeira força de uma pessoa está na maneira como ela consegue se relacionar com as outras e crescer sem desrespeitar os seus valores, sem passar por cima de outras pessoas. Para Miriam, por exemplo, um dos meus maiores valores é a honestidade e o respeito ao próximo, pois eu aprendi desde pequena que devemos fazer com os outros aquilo que gostaríamos que fizessem com a gente. E é isso que eu ensino hoje a Sofia. E isso gente, é primordial para mim, é valor. Então tenha atenção também à sua ética profissional. Ela diz respeito ao conjunto de práticas aceitas pelos profissionais do setor e que vão nortear a sua atuação. Respeitar a ética profissional e respeitar os seus valores é tão importante quanto respeitar você, pois permite a você atuar de maneira séria e aí ser reconhecido pelos seus pares, pela sociedade, pelos seus líderes como um todo. Mas o que fazer, Miriam, então, quanto a ética profissional bate de frente com meus valores pessoais? Gente, nesse caso, tome muito cuidado. Você pode estar entendendo errado o significado da sua profissão. E isso é o que costuma dar origem aos grandes escândalos de corrupção. Já ouviu a frase assim? Ah, é assim que funciona. Então, diante dessa situação, vale a pena parar um pouco e refletir a respeito do que está fazendo e do que as pessoas que estão ao seu lado. Ter a ética confrontando os seus valores não pode ser normal e chega a certo ponto que você precisa tomar uma decisão. Por exemplo, eu já fui coagida como auditora para não colocar no meu relatório uma não conformidade. Pois se eu fizesse aquilo, a pessoa iria me prejudicar na minha carreira. E ali naquele momento eu tomei uma decisão de manter a não conformidade. Pois se eu sofresse alguma retaliação por ter sido honesta, quem não me merecia naquele momento era a empresa. O meu lema é: vão os anéis e ficam os dedos. Por isso que a inteligência emocional e financeira, juntamente com uma reserva de emergência e a sua clareza é essencial para saber onde a gente quer chegar. Outro ponto importante é entender o que esperar de cada profissão. É a clareza do que se espera. Estudantes em busca de vagas nas universidades podem se confundir em relação ao que representa cada carreira profissional, até mesmo porque não teve a oportunidade de vivenciar. Então não se engane. Não é a popularidade de uma área que deve ser analisada na sua escolha. Eu já te falei em outros vídeos, vou deixar aqui para você, justamente para você saber fazer a escolha profissional correta. E aí, esse primeiro passo é compreender as suas próprias características, para verificar se elas são compatíveis com o quê? Com as diferentes possibilidades que aquela profissão te dá. Então, considerar todas as questões que precisam ser levantadas. Uma pessoa que pensa somente em ganhar bem pode ter vários problemas emocionais ao ter que lidar com uma rotina na qual, gente, não se sente bem. Da mesma forma, alguém que não liga tanto para o dinheiro pode crescer na sua área ou conseguir ir além do que a média das pessoas faz em seu segmento, porque ela sabe que o dinheiro não é o fim, mas o meio. Em relações às carreiras, a gente pode destacar aqui as mais tradicionais que costumam estar sempre em evidência, como medicina e direito, mais comum. Além disso,
Novos mercados têm surgido em função, né, do desenvolvimento aí tecnológico e várias questões têm surgido aí. E o caso da tecnologia da informação é de cursos voltados para empreendedorismo. De uma maneira geral, o futuro aponta para as novas tecnologias, o que sugere o quê? Mais oportunidades para especialistas de marketing digital, de mídias sociais, por exemplo. E são carreiras que até há pouco tempo, gente, não existiam e que surgiram no mercado. Portanto, pessoa maravilhinda de Deus, adapte-se à realidade do seu mercado. Cada área vai apresentar oportunidades de trabalho de acordo com o quê? Com as suas características de mercado, do público-alvo e o conjunto dessas soluções que vão estar ali disponíveis. Além disso, a economia do país e até questões como parte sazonal, de produtos, serviços, também vão interferir o quê? Na demanda de cada profissão. Então é preciso ter atenção ao histórico da sua carreira e ao potencial que ela apresenta para o futuro. Existem carreiras que mesmo em momentos mais difíceis da economia, né, do país, seguem garantindo o quê? Estabilidade financeira. Outras podem remunerar mais de acordo com o quê? Com as tendências momentâneas. Miri, qual que eu devo escolher? Aquela que tem a ver com você. Exemplo aqui para ilustrar, né, que não vai faltar. Alguns anos atrás, o mercado para telecomunicações, gente, ficou bastante aquecido com oferta de serviços de telefonia, TV a cabo, internet. Só que aí, com o desenvolvimento tecnológico, surgiram o quê? Soluções mais interessantes para o público, né, que exigiam outro tipo de abordagem. E aí essa área caiu. Então essa nova demanda fez com que as empresas que atuavam com serviços, né, tradicionais de telecomunicações perdessem mercado. Para quê? Para novos agentes mais adaptados ao que a gente chama de ecossistema digital. Então tudo vai mudando, né? O mundo é em constante ali nas suas mudanças. E o profissional atento precisa entender que as profissões oferecem, conseguem as melhores oportunidades daquilo que eu vou estar atento. Entender isso, gente, vai te ajudar a preparar para ganhar mais, observando o movimento do mercado ou construindo uma carreira sólida com maior segurança, né? No médio e longo prazo. Sendo assim, você precisa trabalhar o que, Miriam? As suas habilidades e competências. Relacionado ao que, Miriam? Aonde você quer chegar. Então, considerando o longo prazo, e aí o ideal é acumular essas habilidades e competências para diferenciar no seu setor que você atua, independente da profissão que você escolheu. É preciso ter recursos para se apresentar como uma solução para o seu empregador, uma solução que você consegue chegar com aquela empresa. Então, por habilidade, a gente vai entender a capacidade que alguém tem de fazer algo. Assim, uma pessoa habilidosa é quem consegue executar determinada tarefa ou uma função com maior facilidade que as demais pessoas. Então, o que eu preciso desenvolver para me destacar? Já que as competências compreendem algo maior, pois vão envolver ali, gente, as habilidades que uma pessoa possui, né, acrescida ao seu conhecimento e a postura em relação ao ambiente em que atua. E isso é fundamental para você. Uma pessoa com muita facilidade para executar algo não necessariamente será a mais indicada para realizar o procedimento. Minha cabeça confundiu. Vem cá, pensa em um jogador de futebol com facilidade para driblar, mas que não consegue jogar no coletivo e não tem estrutura emocional, sai brigando com todo mundo, ali em situações de extrema pressão que ele vai passar. Gente, esse atleta fatalmente será substituído por quem? Por outro mais completo, ainda que não seja tão habilidoso em quê? Em driblar. Então tenha isso em mente, comece a trabalhar as suas habilidades para ser apto a executar ações, mas também as competências para que sejam de fato o quê? Um profissional requisitado no mercado e que se diferencie no mercado. E diferenciar é fazer além. Tenha referências na sua carreira profissional para você ir mais rápido.
ter uma metodologia para você modelar. Você pode contar com um mentor para te ajudar a trilhar esse caminho de sucesso. Isso é muito útil, gente, ao longo da sua vida e da sua carreira, em atividades que vão estar ligadas, seja pesquisa, seja processo de iniciação científica, entre outros, né? O seu caminho sendo trilhado. Também é possível tomar como referência uma pessoa que já chegou aonde você quer chegar, justamente para você entender o que e não se comparar, entender o que ela fez para seguir os passos e modelar. E aí tenha cuidado para não desrespeitar o próprio perfil e o cenário que se apresenta na frente, ou seja, é modelar a pessoa, entendendo qual curso que ela fez, qual desenvolvimento de habilidade que ela teve, qual competência que você precisa para montar o seu plano de ação para você conseguir trilhar o seu caminho. Então, uma referência não precisa ser somente profissional, ela também pode ser pessoal. E aí, nesse caso, você pode tentar seguir os passos, né? Esse caminho de trilha dessa pessoa que você admira, mesmo que ela tenha estabelecido em uma outra área. Isso diz respeito à postura diante dos estudos, do trabalho, do relacionamento com as outras pessoas. Eu tenho várias pessoas em que eu me modelo. Enfim, o ideal, gente, é construir uma trajetória profissional com critério, seguindo seu PDCA bem elaborado, né? Planejar, fazer, checar e agir, executá-lo e fazendo a melhoria contínua nessa ferramenta maravilhosa, melhoria contínua da sua carreira. Assim, e procurando ter uma disciplina para cumprir todas as etapas do seu progresso. A tendência é que você consiga o que quer e se torne o profissional dos seus sonhos e tenha a carreira que tanto almeja alcançar. E aqui eu quero falar com você, para você sempre se lembrar que não importa o que os outros fazem. Ah, Miriam, mas todo mundo está fazendo isso. Se isso não estiver alimentando aquilo que é o seu valor, não importa. Importa aquilo que realmente está dentro de você. Não que você vai ser intransigente, nem orgulhoso, né? Porque o orgulho também vai te atrapalhar. Esses 4 passos que você tem para mudar a sua carreira, uma das coisas que você precisa entender é ser humilde para saber aonde você precisa melhorar e o que você precisa fazer para fazer esse avanço. Então lembre-se sempre disso e faça o caminho caminhando, porque muitas vezes a gente fica esperando um passe de mágica, mas toda mágica é ilusão. Se você quer saber mais, deixa #Miriam me ensina. Até um próximo vídeo.